Fala, fiel, que é o programa Poderoso Timão, trazendo mais um programa ESPN Brasil aqui, projetando o Corinthians no G7 do Brasileirão após a onda de vitórias. O crédito, os agradecimentos vão estar na descrição do vídeo, então bora lá, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Memphis Depay. Olha aí, o Zinho falou que quer discutir a ida do Corinthians à Libertadores. A fiel torcida também tá confiante. E o Memphis Depay, Zinho, cada vez mais em casa. Fala aí, vocês dois ficaram rindo de mim. Vocês dois aí. Não, fala você, Tetra, a gente vai mostrar onde que o Depay foi fazer a trancinha do cabelo dele. Ele tá na comunidade, ele tá andando no ABC, ele tá fazendo a trancinha e a festa da galera, Zinho. Então, assim, aí, ó, o cabelo pela metade, né, porque solta pra refazer o dread ali. E assim... É isso, hein? Olha lá. É isso, um frenezizinho. Eu quero te ouvir sobre essa proximidade, sobre ele se sentir em casa e sobre o quanto que isso pode ajudar no campo, né? Olha, assim, eu vou te falar, me surpreende. Eu não esperava tão rapidamente ter essa idolatria com ele, não. Claro, foi feita uma apresentação, olha aí, muito legal a imagem, sensacional. No meio da esse galera. Esse futebol, presidente, como a gente fala, hein? Como a gente fala, esse futebol é demais, cara. Há pouco tempo tava um desespero, né? O desespero, vai cair, como é que vai ser? Não classificou aqui, perde a Sul-Americana, perde a Copa do Brasil. E agora é o Corinthians já numa zona de classificação aí para a Sul-Americana, com essa possibilidade de aumentar vagas numa pré-Libertadores. Na ascensão que tem com o Memphis, ele é responsável. Assim, eu não acho nem que ele está jogando tudo que ele pode jogar, mas o cara tem um toque de bola diferente, tem participado dos momentos ofensivos ou dando passe para o Yuri Alberto, que cresceu de produção com a chegada dele. É um ano muito bom do Yuri Alberto, artilheiro, acho que é o segundo maior artilheiro no Brasil, né? Eu estava ouvindo alguma coisa hoje a esse respeito, mas melhor assim o Yuri Alberto, fazendo gols importantes, a participação, a entrega, o presidente do Corinthians dá uma declaração sobre essa relação Yuri Alberto com o estilo de jogo do Corinthians, um cara muito dedicado, né, que veste a camisa do Corinthians. Eu acho isso do Yuri Alberto também. Pode até ter deficiências técnicas, mas a entrega dele, o espírito dele é de guerreiro, é de jogador do Corinthians. E o Memphis fez bem a ele. Essa responsabilidade que cai em cima do Memphis, essa coisa de olhar para o cara diferente, o cara com toque diferente, fica mais para cima dele do garro, sobrou espaço para o Alberto, cresceu de produção. Então o Memphis ajudou nesse sentido, fazendo gols também, né, importantíssimo, gols que são reproduzidos lá na Holanda, com a narração holandesa. É o Corinthians divulgado no exterior mais ainda. Então o cara que tá se pagando, tá sendo importante. E olha essa aí, gente, essa imagem aí, o povão e o cara lá no meio do povão, curtindo, gostando, aproveitando. É folga, é a folga dele, tá ali, né, com a torcida do Corinthians, muito positivo, e eu acho importante para essa reta final do Corinthians. E quando eu falei, foi uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Foi um título, a vitória contra o Palmeiras. Primeiro que é a rivalidade, Corinthians e Palmeiras. Primeira situação que o Corinthians se encontrava. Jogando em casa, uma derrota ali pesaria muito para a sequência. Foi uma verdadeira conquista ganhar de um time que está brigando pelo título, 4 pontos atrás do líder agora, o Palmeiras. Ganhar bem, jogando bem, né? E deu esse fôlego para o Corinthians. Hoje, eu não acredito no Corinthians parte de baixo da tabela mais. Depois daquela vitória, foi um verdadeiro título e o Corinthians, se abre vagas, o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil. Se o Botafogo vence, aí o Cruzeiro ganha e está ali nesse bloco, vai para o G9, não acho nada de absurdo pensar num Corinthians, olha que loucura que é, né, no futebol brasileiro.
um time que estava aí numa crise total, ainda pensar numa pré-Libertadores. Não acho nenhum absurdo. E no campo também é espetacular, né, desde que chegou. Um grande comentário de que o Memphis pode até atrair outros personagens do futebol europeu para o futebol brasileiro. E, de repente, o Corinthians pode ganhar outros nomes importantes, que já tem passagens importantes. O Memphis trazendo, o Neymar trazendo. Olha que coisa, a gente teria um campeonato brasileiro espetacular, fora da normalidade. Acho muito legal isso. E render o que ele está rendendo, Pascoal, porque, claro, né, a gente está falando aqui do extracampo, porque chama atenção, é legal você ver uma imagem dessa, é europeu, de origem africana. Acho que show ele já deu nessa cobrança de falta aí, ó. Mas dentro do campo ele também está fazendo bonito. Show ele deu nessa cobrança de falta aí. Pra mim ele deu show. Daniela. Pois não, jovem. Daniela, por favor, Daniela Boaventura, nossa comandante, me perdoe. Qual é o próximo jogo no Campeonato Brasileiro do Corinthians? Abriremos aqui a tabela para dizer agora. É contra o Cruzeiro, quarta-feira, dia 20 de novembro. É contra o Cruzeiro. 11 da manhã. E o Cruzeiro com o time reserva. Bem alternativo. Não, reserva. Já avisou que vai ser reserva. Já falou. Sim, 3 dias da final. O Corinthians tem 41 pontos, o Cruzeiro tem 47. O Corinthians ganha esse jogo, vai a 44, fica 3 pontos do Cruzeiro, que é o 7º colocado. É absurdo pensar no Corinthians? Não é absurdo, de jeito nenhum. Eu acho que agora passou a ser viável. Se a gente falasse disso um mês atrás, seria um absurdo. Há 2 semanas, o Mauro e eu dissemos aqui, não pode deixar... Jogo contra o Palmeiras, pode falar, Pascoal, Antes do jogo contra o Palmeiras. Não pode deixar a decisão chegar no jogo contra o Grêmio. Para fazer os pontos necessários para fugir dessa zona de rebaixamento. Lembra que a gente falou isso? Sim. Agora, é uma situação nova. O Corinthians tem 4 bons resultados. Vem realmente com uma invencibilidade de 5 partidas, né, Mauro? Sim. 4 vitórias e um empate. Isso mostra claramente joga contra o Vasco em casa, joga contra o Bahia em casa, tudo concorrente dele. Exatamente o que eu ia dizer. Quando a gente diz, o Corinthians pode sonhar com isso, à frente deles estão sonhando Vasco, também Bahia e Vasco. Também podem, né? Lógico. É que... Neste caso, o Corinthians vai pegá-los em casa. Eu acho, Mauro, mas é um confronto de 6 pontos, viu, Zinho? Não, você não tem. 6 pontos para Libertadores. Aí não. Ó, jogar em casa com o Vasco, jogar em casa com o Bahia. Eu vou ter que concordar, Pascoal, 6 pontos. Aí não. Mas até para te devolver, eu acho que assim, se a gente faz uma análise, né? Falar, o torcedor, 18. ele é terrível. O torcedor olha e fala assim, mas você não está falando do Bahia e do Vasco que estão à frente do Corinthians. A gente está olhando como um todo. Só que o momento do Corinthians, se a gente fizer esse recorte de 5 jogos, é muito melhor. O Bahia tem decaído no campeonato. O Bahia já teve lá em cima. O Vasco não. O Vasco subiu, mas talvez não inspire tanta confiança de uma estabilidade como o Corinthians está inspirando agora, né? Eu acho que essa é a questão para se olhar o Corinthians como esse candidato tão forte aí para Libertadores. Assim, você vê o Bahia ou o Vasco... O Vasco está muito mais perto dos 45 do que do Corinthians, que a gente diz que 43, talvez já dê esse ano, 44. O Vasco, óbvio, está na frente. O Bahia tem 46. Então, mas eles têm esse confronto e tem isso que você tem toda a razão. Você pega a fase agora, o Bahia acaba de perder de virada. Foi fora de casa, mas jogou em casa também perdeu. Jogar lá em Caxias é duro. Mas há quantos jogos que o Bahia vem aí com uma vitória só? Acho que 11 jogos que o Rogério não... Eu confesso que o retrospecto longo eu não sei te dizer, mas olhando rápido aqui, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Contra o São Paulo, eu acho que o dado era 10 jogos com uma vitória nos últimos 10 jogos contra o São Paulo. Aí foi e perdeu. E aí depois foi agora e perdeu para o Juventude. Então acho que são 12 jogos com uma vitória só. Enfim, é porque o Rogério não caiu, porque ele é muito respaldado pela diretoria britânica lá, né? Que é da SAF. O joguinho dele é fácil, Criciúma, dia 29 de setembro. Foi a última vitória. E de lá pra cá teve mais 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Uma vitória nos últimos 6 jogos. Porque antes do Criciúma acumula empates e derrotas. E ainda Atlético Mineiro também venceu. Não tá tão longe assim, não. Mas é muito instável, né, Pascoal? Sim. O Bahia é instável e parece que é o Palmeiras o próximo jogo, se não me falha a memória. É isso. Palmeiras. O Palmeiras, depois tem o Corinthians. Gente, não tem... O Bahia... Pra ninguém, aí o Rogério Ceni... O Vasco pega o Inter. O Rogério Ceni disse que a campanha do Bahia é uma campanha semelhante à do Cruzeiro.
É numa faixa intermediária do campeonato. O Bahia sonhou em ficar entre os 4 primeiros para ir diretamente para a Libertadores da América. Perfeito? Sim. Mas me parece que essa viabilidade hoje não existe, porque há um espaço muito grande na tabela de classificação. Você vem com Botafogo, Palmeiras, tudo separadinho ali de maneira linear. Mas quando você chega do quinto para o sexto, se não me falha a memória, vocês são podem quase conferir. 10 pontos, está aberta aqui a tabela. Olha lá a tabela lá, olha lá, Flamengo, são 10 pontos São Paulo, do sexto colocado para o sétimo, já são 10 pontos de diferença. Fica muito difícil, 10 pontos de diferença, se imaginar que o Cruzeiro vai somar esses 10 pontos nessa reta decisiva do campeonato, sabendo que tem uma Copa Sul-Americana pela frente. Sim. Uma decisão de Copa Sul-Americana. Vamos dar uma olhada nas tabelas do Vasco, do Bahia e do Corinthians, só para a gente fazer essa análise do Zinho, ela é interessante, né? Assim, os próximos jogos agora, na sequência, na rodada, não são fáceis para ninguém. O Corinthians joga contra o Cruzeiro, mas talvez seja mais fácil por ser um jogo com o Cruzeiro com a cabeça na Sul-Americana. É melhor jogar. O Vasco já pega logo o Internacional, que está em ascensão contínua no Campeonato Brasileiro. 14 jogos sem perder. É muita coisa. E aí vai jogar na sequência com o Vasco, que é o jogo com o Corinthians, que é o jogo direto, Atlético Goianiense, beleza. Atlético Mineiro vai depender muito do resultado da Libertadores, porque é a rodada seguinte à final da Libertadores e o último jogo é fora de casa contra o Cuiabá. Deixa eu dar uma olhada nos outros dois, só pra gente fazer essa comparação. Eu sei que até que a gente já passou o Corinthians, mas queria ver o Bahia e o Corinthians de novo. O Bahia contra o Palmeiras, depois do Atlético Paranaense, que não está oferecendo muito perigo. Cuiabá fora. Cuiabá também, não sei se é um Cuiabá jogo difícil. É mais factível do que fora de casa. Né? Que o Cuiabá, sim, tá rebaixado, né? 29 pontos ali, mas ok, um jogo contra eles, na casa deles, é diferente. Aí joga na casa do Corinthians e aí tem o Atlético Goianiense. A tabela do Bahia já me parece mais factível para chegar, vou usar a palavra do Pascoal, factível, para chegar à Libertadores do que a do Vasco. Porque tem o Atlético Paranaense... E aí a do Cruzeiro. Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense são 3 que já estão na zona do rebaixamento, certo? Sim. E difícil é o Palmeiras e o Corinthians, né? Esses dois jogos podem fazer a do Cruzeiro é bem tranquila, hein? Eu não tô colocando muito o Cruzeiro nessa conta porque eu tô acreditando que o Cruzeiro vai para Libertadores pela vaga da Sul-Americana. O Cruzeiro tem Corinthians, Palmeiras e Grêmio? Como que é tranquilo? O Juventude lá é chato, mas o Juventude tá também na corda bamba, né? Não sei quanto isso facilita ou dificulta. Penúltima rodada do Palmeiras contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão. O Bragantino não tá oferecendo risco, que é o jogo fora de casa. O Grêmio vai jogar em casa, então eu falei tranquilo nesse sentido, assim, de olhar os mandos e onde está cada adversário. Mas o Juventude lá não é fácil, Palmeiras obviamente não é fácil. E o Corinthians vai ter... é bom ganhar logo aí. Diferente. É melhor ganhar essa final e se garantir, né? Com certeza. Coloca a do Corinthians aí. Deixa eu colocar o Zinho nessa roda também, que ele ia justamente fazer essa comparação, Mauro, para ver se vocês vão concordar ou não. Essa é a do Corinthians, Zinho, que é a que a gente falou. Eu fico em dúvida, eu confesso a vocês que assim, a do Bahia também, não sei. O Vasco, para mim, tem a tabela mais difícil. É isso que eu consigo dizer, Tetra. O que eu consigo dizer é o seguinte... Eu tô aqui pensando no Botafogo campeão da Libertadores. Tô pensando assim, com a cabeça do corintiano. Botafogo campeão da Libertadores. Abre G8. E Cruzeiro, aí eu vou pensar com o meu coração. Cruzeiro campeão da Sul-Americana. Vira G9. Então, eu tô pensando no Cruzeiro, não entra nessa disputa. G9... eu acho que o Corinthians, com os seus concorrentes diretos, ele joga em casa, a possibilidade dele aumenta muito. E o momento dessa confiança com os resultados que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro. Eu acho a tabela complicada, não é fácil não. Mas só que contra o Cruzeiro, ele vai jogar contra um time reserva do Cruzeiro. Sim. E aí a decisão contra o Vasco. Nessas 2 rodadas, ele já pode, de repente, ultrapassar algum concorrente, principalmente o Vasco, que está ali pertinho dele. Presidente, você concorda com o Zinho? Aí tem um jogo complicadíssimo que é o Criciúma fora. Não, eu acho que o fato de ter esses 2 jogos em casa e exatamente os chamados jogos de 6 pontos aí que o Pascoal adora falar, eu e o Zinho não concordamos muito, nem você,
é que dá um fator decisivo pro Corinthians, é agora ou nada. Porque se não fizer esses 6 pontos, aí esquece. Não vai ter reencontro de Cássio. Próximo, gente. Vai buscar o Criciúma, vai... Vamos botar o pé no chão. Se não fizer esses 6 pontos, se perder esses 2 jogos, vai ter que decidir vaga para não cair lá embaixo com o Grêmio, porque aí vai destroçado contra o Criciúma. Aí Não, gente, a chance é essa, tem 2 jogos em casa, aí eu acho. Porque os outros vão subir, né? Os que vêm atrás, gente, não esqueçam não. Se ele joga 2 rodadas e perde as 2... o Galo e o Grêmio pode ser o Galo, o Grêmio... Aí esquece. E os que vêm lá atrás? Eu não acho que tem. Agora eu queria falar pra você, Pascoal... o Pascoalzinho quer falar também. Fala, Mauro. Eu tô achando que o corintiano mais feliz com tudo isso, se tem, é difícil, né? Todo torcedor é igual, torce, quer, nossa, fala liberdade. Mas tem um corintiano que deve estar feliz demais com tudo isso que está acontecendo. Chama-se Augusto Melo, que a gente não fala há um mês de problema lá, Pascoal. Dá ou não dá pro Corinthians chegar? Eu só quero dizer para vocês, eu sei, é muito eu quero legal. Que você responda isso. Há um otimismo muito grande. Eu sei, o Zinho é um otimista. Eu também sou um otimista inveterado. Mas quantos pontos tem do quinto colocado? A diferença... Quinto colocado é o Flamengo. Tem 58. Tá, o Corinthians tem 41. Não é essa conta. Mas é para pré-Libertadores, né? Ninguém tá pensando direto para fase de grupos. Não muda a questão. Olha ali, ó, G6 pode virar G9. Não, é isso aí. Não, e aí o do Vasco tá animado, do Bahia. Eu prefiro contar com a galinha botando ovo. Enquanto ela não botar o ovo, não dá para contar. Tem? É o G7. Então, já virou G7, Pascoal. Aguardemos. Quem é o 7º colocado? Fala pra ele, Dani. Cruzeiro. Fala pra ele, Dani. Aí quem é o 7º colocado? O 6º colocado tem 57 dá pra pontos. você ler, Pascoal? Para de ser o contrário. Para de ser do contra. Eu só tô ressaltando um fato, gente. Eu não sei porque que ele tá. Eu não sei porque que ele tá tão corintiano hoje. Eu tô aqui meio. Você foi falar do Flamengo com 58 pontos. Você tá de brincadeira. Gente, o Corinthians tem 41. Tem 6 de diferença para o Cruzeiro. Não vai tirar no confronto direto com o Cruzeiro os 6 pontos. Porque, como diz aquele meu amigo. Tirar do Vasco. Como diz aquele meu amigo, não investe esse negócio de 6 pontos em um jogo só. Mas se ele são só vencer 3 o Cruzeiro pontos. e o Vasco, os confrontos diretos. Aí são 6. Não, mas ainda assim ele não chega que ele vai a 12 vitórias. Não. Ele vai a 12 vitórias e o Cruzeiro tem 13. Mesmo que ele faça 6 pontos, 47, ele ainda depende desse G7 aumentar, gente. Sim. Ali, ó, 10 vitórias, essa coisa pesa, ó. Ele ganha 2, vai a 12. Mas ele também joga contra o Bahia, né? Então, assim, ele depende de si para passar todos esses... Não, ele encosta no Cruzeiro, que hoje é G7, não é isso que estamos falando? Com 2 vitórias, ele vai a 12 vitórias, 47 pontos. E iguala com o Cruzeiro. O Cruzeiro permanece na frente com uma vitória a mais. Aí se o Cruzeiro vence a Sul-Americana, vira G8. Então, aí corintianada, tudo torcendo pro Cruzeiro. É isso aí, tem que fazer essas... A galinha não botou o ovo, vocês precisam ter um pouquinho de paciência. E o Botafogo, gente. Pô, vocês entenderam tá cravando a final da Libertadores, é isso? Depois fala que eu tomo whey. Depois vocês falam que eu tomo whey. O Botafogo já ganhou a Libertadores. O Botafogo já ganhou a Libertadores? Não ganhou. Não ganhou. A minha colocação foi: se o Botafogo vencer e o Cruzeiro vencer, que é possível, vira G9. O corintiano pode sonhar com a pré-Libertadores. Foi essa a minha colocação. Não, tá certo. Não, falei que ele vai passar o Cruzeiro. Não, sim, claro. Não foi isso que eu falei. Claro. O Pascoal quer falar do Flamengo, que tem 58 pontos. Ô, Pascoal, eu sei que você ama o Flamengo, mas o assunto não é o Flamengo. Não, mas assim, eu tenho que pensar na realidade. O Flamengo já está na Libertadores. A minha realidade é esse instante. O momento futuro, eu não sei se o Corinthians vai ganhar esses 3 próximos jogos. Pô, mas você não quer tenho nenhuma segurança o Corinthians com o Flamengo agora? Não, Zinho. Eu tô falando de pontuação. Em termos de pontuação, eu vou usar uma nomenclatura do basquete americano. Há um gap entre
o que os clubes estão apresentando e o que o Corinthians está pontuando nesse momento no campeonato. O Corinthians... Isso? Muito obrigado, isso me ajuda muito. Você nem sabe quanto. O que tem a ver o Flamengo com o Corinthians? Gente, nessa pontuação o Corinthians sequer atingiu o número máximo, o número mágico de 45 pontos. Há um certo passo acelerado nisso. O coração bate. E aquele coração... Calma, gente. Calma, um passinho por vez. Mas pra quem sofria pensando só em rebaixamento, quem sofria, tem que fazer isso mesmo. Agora pra quem sofreu tudo aquilo, tá nessa posição, o cara vai dormir tranquilo. Fala, fiel, trazendo mais um noticiário do Coringão aqui no canal. Como nós vimos aí na reportagem, né, o Memphis Depay está totalmente à vontade. Um jogador aí que com certeza vai fazer a diferença e vai escrever o seu nome na história do Coringão. Já está escrevendo, não é mesmo? Jogador que está interagindo com a torcida e é muito carismático, muito humilde. Agora o Coringão, com os demais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, está parado e só treinando. Isso por conta da pausa da data FIFA, né, galera? Uma coisa muito chata, não é mesmo? O Coringão está totalmente focado e concentrado na próxima partida do Campeonato Brasileiro, onde vai encarar o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Jogo muito importante, jogo crucial, galera. Se o Coringão quiser aí conquistar, quem sabe, uma vaga na Libertadores aí de 2025, é importante destacar que para 2025, Coringão está fora da Copa do Brasil. Uma possível classificação aí para a Libertadores. Já haveria uma vaga no torneio nacional para o Coringão, que ficaria com seu calendário completo. O calendário completo, galera, é importante para o Corinthians, principalmente por conta da folha salarial do clube, que é acima de 20 milhões de reais mensais. Vamos fazer aqui algumas informações de um volante revelado na base corintiana. Se trata do Rony, que está emprestado para o Atlético Goianiense, e o clube lá de Goiás não exerceu o direito de compra estabelecido em contrato. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o Rony deve retornar ao clube paulista no final dessa temporada, após o seu período de empréstimo no Atlético Goianiense, já que o time goiano decidiu não exercer a opção de compra. Vale a pena lembrar, galera, que o Rony estava jogando até de lateral direito lá no Atlético Goianiense e fez até algumas partidas boas aí pelo que a gente pôde acompanhar. No entanto, a sua permanência no elenco corintiano não é garantida, apesar do seu contrato ter sido renovado até o final de 2025. Seria muito interessante se o clube goiano adquirisse o Rony em definitivo e pingar mais um dinheirinho aí nos cofres do Corinthians, né? Mas infelizmente isso não foi possível. Em 2024, o Rony disputou 32 partidas pelo Atlético, mas não joga desde 26 de outubro, quando o time perdeu para o Grêmio por 3-1 em Porto Alegre. E aí, torcedor, você acha que o Rony se encaixa no elenco corintiano? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar safe e muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.